Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Nosso Pai Celestial, tua palavra nos basta e tu executas por ela tudo aquilo que tens designado para esta noite, pela revelação do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu saí quinta-feira, 2 da tarde, de Corrente, num ônibus Catajeca. Se uma pessoa na estrada levantasse a mão para coçar a cabeça, ele parava. E quando chegou depois de Formosa, do Rio Preto, ele deu prego por excesso de peso. Depois que as pessoas saíram e alguns pegaram caminhão, outros pegaram outros ônibus, eu pude contar quantas pessoas estavam dentro do ônibus. 60 pessoas entraram num caminhão. 42 ficaram no ônibus e 10 pegaram outro. Então você conta quantos tinham dentro desse ônibus. 60 com 42 são 102, com mais 10, 112 pessoas dentro do ônibus. Além de sacos, sacolas, saco de farinha, carne de sol. Aquilo estava super lotado. O ônibus, evidentemente, não aguentou tamanho peso numa estrada de chão. E nós ficamos das 5 até as 10 horas esperando socorro. O socorro chegou às 10, eu tinha que pegar um avião em Brasília, às 8 horas da manhã. Cheguei às 10h30. Então, tive que pernoitar ontem em Brasília. E na casa da minha sobrinha, não tinha que pagar nenhuma despesa, ainda tive muito bem recebido. Fui assistir um filme à noite, O Guarda-Costa, com Kevin Costner e Whitney Houston. E aquele filme é interessante, ele conta uma história de uma moça de sucesso, uma cantora bem-sucedida, e esta cantora começa a receber ameaças, e então é contratado o guarda-costa. Mas interessante, quem está por trás da tentativa de homicídio da cantora, da Ruth, é a sua própria irmã. Uma moça muito piedosa, que nos momentos de folga cantava os hinos a Jesus Cristo. As duas foram criadas numa igreja e cantavam cânticos espirituais, mas ela não podia suportar o sucesso da irmã, porque a irmã tinha tudo na vida e ela não tinha o sucesso que a irmã tinha. Então ela contratou um outro guarda-costas, um outro camarada que tinha sido treinado pelo FBI para matar a irmã. E me chamou a atenção este lado macabro, porque num daqueles momentos ela abraça a irmã e diz: "Oh, minha doce irmãzinha", doce irmãzinha, e por trás ela desejava matar a sua própria irmã. A indústria que mais cresce no mundo atual é a indústria dos cosméticos.
Haja visto que Londrina está lançando produto novo no mercado e já está aí. Eu até vi no jornal hoje, no avião, que tem que já concorrendo com os Helena Rubinstein da vida e com os Ardes e etc. Porque cosmético é a grande tentativa de trabalhar com a aparência. Nós nunca queremos ser o que somos. E temos sempre a tendência e a busca de parecer aquilo que melhor nos convém. Então, é um jogo muito interessante que o ser humano tem consigo mesmo. Elias Rust Badler disse que a metade do trabalho que se faz neste mundo é para fazer as coisas parecerem como elas realmente não são. A metade do que nós fazemos é para tentar dar um retoque nas coisas. Nós gastamos muito mais com a aparência da casa do que com a própria estrutura. O que fica caro numa casa é acabamento. Você imagina que uma torneira, o miolo da torneira custa 10, 15 reais da Deca, mas a casca chega a custar 750 reais. Só o de fora. Aquele bonito. O que vale é o miolo. É o mecanismo. Você compra por 10, 15, 20 reais. Mas aquele dourado, aquele prateado, conforme o tipo, uns são até folheada a ouro, e uma fortuna. É só a aparência. Não é tanto o produto em si. E às vezes eu estive conversando aí que o mesmo produto só dá uma mudança na cor, ele faz lá para cima. É a mesma qualidade, mesmo tipo. Porque a questão forte do ser humano é exatamente a aparência. E o pior inimigo do cristianismo não são os ateus, mas são exatamente as pessoas que mascaram-se de cristãs. São aquelas que usam uma terminologia cristã, falam o jargão, dão a impressão que realmente são cristãs, mas de fato não são. As máscaras mais terríveis que existem são exatamente aquelas que parecem com as autênticas. Eu gostaria de trabalhar hoje com vocês em torno da palavra de Deus para coisas que escondem terríveis consequências. Lá no Piauí agora nós tivemos um parente que foi a uma reunião do governo e colocou o paletó, estava quente, colocou o paletó assim num determinado ponto e depois na hora da saída vestiu o paletó, mas ele sentiu o negócio passar assim pelo braço, ele sacudiu e caiu um piolho de cobra. Lacraia. Ele não deu vazão, botou o pé em cima, foi embora. Mas ele chegou em casa, começou a sentir uns arrepios. Piolho de cobra não pica, ele não tem ferrão.
não tem dentes. E aqueles arrepios no corpo, ele lembrou. Foi assim para o braço, viu que tinha uma mancha vermelha e foi lá, apanhou uma água morna, passou com sabão, limpou bem limpinho. No outro dia de manhã ele já estava com paralisação do rim e teve 2 paradas cardíacas e salvou-se por milagre. A mãe é enfermeira, muito competente, telefonou para São Paulo, telefonou para Recife, procurou saber. Médico não sabe como é que trata piolho de cobra. Não sabe o que remédio dá. Foi encontrar um médico no Maranhão, que foi que deu as... Ele deixa um líquido e aquilo a pele absorve. E quando ele foi lavar, lavou com água quente, abriu os poros, aí que entrou mais. O rapaz ficou quase que perdeu, teve que amputar o braço, está lá com um feridaço enorme, abriu tudo. Uma coisa, vamos dizer assim, inocente. Bicho sem qualquer, não é um escorpião, não é uma cascavel. É um piolho de cobra. E por às vezes nós não darmos muita atenção a estas coisas, é que a tragédia é séria. O texto que nós lemos diz que o nome de Deus é blasfemado por nossa causa. Não vamos ficar botando o dedo para o outro, não. Vamos botar a carapuça para nós. Vamos trabalhar conosco. Vamos aqui tomar isto como uma coisa séria. O rei Davi cometeu um adultério. E nós temos em 2 Samuel, capítulo 12, verso 14, uma expressão que está escrito aí, que o fato daquele adultério do rei Davi constituiu em blasfêmia para o nome de Deus. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aquele filho que foi fruto do adultério com Berseba constituiu num instrumento de blasfêmia para com o Senhor. Eu tenho muito respeito com estes títulos, assim, por exemplo, evangélico. Se você quiser ver, meu braço está arrepiado aqui agora. Só eu pensar assim, hospital evangélico. É uma coisa tão séria, porque evangélico vem de evangelho. E de repente você põe um nome de uma coisa que Deus honra, numa coisa que não está honrando o nome de Deus. Colégio evangélico, igreja batista, batista não tanto, porque batista, igreja evangélica, que tem um nome cristã, tem um título que diz assim, é de Cristo. E de repente aquilo que diz que é de Cristo, vive como se de Cristo não fosse. Nós lemos também na palavra de Deus, em Isaías 52, versículo 5, uma ação de Deus aqui para nós meditarmos um pouco. Isaías 52, 5. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por causa de vocês, meu nome é blasfemado. O tirano veio e carregou vocês, porque vocês
ao invés de serem o instrumento da revelação, não é. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 20. A palavra de Deus chamando a atenção. Nossa, minha. Eu digo, eu sou um pastor de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, e procedo inconvenientemente e vivo uma vida que não revela aquilo que Cristo. Então isto vai ser uma forma de insultar. Que negócio é este? Este homem se diz um verdadeiro filho de Deus e não está vivendo. Ele está afrontando Deus. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Olha, que vergonha! Este é o povo de Deus? Olha aí, que vergonha! Foram apanhados, profanando o meu nome. Veja o verso 22. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu volto a ler aqui, porque está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amados, nós precisamos ter muito cuidado com isso que nós estamos vendo. Às vezes, nós usamos máscaras, usamos cosméticos, pintamos a cara, parecemos cristãos, mas de fato, precisa-se avaliar fundamente este assunto. Uma das máscaras mais terríveis, que disfarça muita coisa, é o louvor. Quanta gente está louvando a Deus para esconder as suas próprias mazelas. É esquisito o que nós estamos dizendo aqui, mas o profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13, mostra que os homens podem estar correndo para a perdição com o nome de Jesus Cristo na boca, nos seus lábios, louvando e cantando e anunciando louvor, mas o coração não está neste assunto. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Canta, louva bonito. Há um verdadeiro êxtase. Mas diz aí, o coração está onde? Longe, distante. Usa-se às vezes a própria música como uma espécie de anestesiamento. Eu fiquei impressionado ontem com tal filme, porque é história, mas é história que fala a fundo. A moça cantando Jesus, Jesus, bom Jesus. E a outra chegou por trás, fizeram um dueto lindo, e ela, doce irmãzinha, e está mandando matar a irmã. Por trás de Jesus, Jesus. O nome de Jesus é bom. Tem cada coisa. Nestes 3 dias que eu fiquei lá numa propriedade que nós temos no interior do Piauí, a mata bonita, mataram 5 cascavéis. Não é época de cascavel estar saindo, eu acho que é porque eu fui lá. Cascavel, normalmente essas cobras saem maio, junho, abril, maio, junho, que é a época do acasalamento delas. Essa época não é a época de cobra cascavel. Mais uma, e até uma bonitona. Meu irmão disse assim: por que você não fez um guisado daquela cobra, moço?
Eu digo, ia comer aquele troço? Isso é uma delícia para reumatismo. Eu digo, mas eu não sofro de reumatismo, rapaz. Tinha tirado pelo menos a banha para fazer, para ajudar alguém. Eu digo, que eu vou tirar cobra cascavel. Mas cobra, a mata, você olhava assim, linda, por dentro, cobra. Perfeito. Quanto engodo a gente tem na aparência. Quanta coisa que às vezes está ali no louvor, mas o coração não está no louvor. Ezequiel 33, 31 e 32. Não está no louvor, está numa forma de anestesiamento, um sentimento de ocultamento de reais sentimentos. É uma forma de massagear e esconder o que há de verdadeiro. Ezequiel 33. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tens voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Uma coisa terrível é a tal música terapêutica religiosa. Ajuda tanto a esconder sentimentos verdadeiros. Às vezes a coisa é cantada e gostosa e vai no fundo da alma, e a alma tem aqueles eflúvios, consegue ter aquelas coisas emanativas, e a pessoa sai dali, oh, que bênção. Mas a bênção no outro dia some e entra num negócio e acaba. E é uma coisa que precisa ser refletida. Aliás, nosso amigo Saul tinha esse problema. Ele sofria de uma depressão maligna. E quando ele entrava no estado depressivo, era preciso que Davi tocasse a harpa e cantasse os salmos para que ele se sentisse melhor. 1 Samuel capítulo 16, verso 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e lhe acharás melhor. Versículo 23. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Terapia moderna, musicoterapia para expulsar espírito maligno, ele ficava bem. Louvor, música pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição. Cuidado com isso. Mas eu estou louvando a Deus, mas pode ser um negócio só para inglês ver. Aquilo ali serve como uma espécie de desculpa. Quanta gente vem à igreja para ter desculpa? Eu fiz a feira espiritual domingo, estou com um negócio feio. A igreja católica, a pessoa às vezes faz a confissão aqui, faz a oração, faz aquela coisa. Ah, está feito. Primeiro a devoção, depois. Primeiro é a devoção, depois a perdição. A gente vai vivendo aí, de qualquer jeito vai dando a aparência. Todo mundo sabe que é uma coisa respeitável. Recebi. Pastor, o senhor pode me fazer um aval de bons antecedentes? Mas para que, meu filho? Vai na polícia. Não, mas eu quero um da igreja, porque eu preciso ir para os Estados Unidos. Mas peraí, Estados Unidos? E com o meu aval? Vai pedir o embaixador. Não, mas é que eu frequento a igreja. Ah, sei besta. Esconderijo de covil de salteador, às vezes serve para a igreja, serve para mascarar. Eu frequento, eu sou. Gente, vamos parar. Tira a máscara. Tira o cosmético. Deixa a ruga aparecer.
Que Deus é misericordioso. Deus cuida é de quem tem defeito. Às vezes é a oração. Quanta gente escondida atrás da oração. Mateus capítulo 6, verso 5, mostra que atrás de uma vida de oração propalada pode-se aninhar um espírito exibido. A pessoa está querendo mesmo ibope. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Oração de vitrine. Oração de shopping. Quando ore por Londrina. Vamos orar por Londrina? Vamos. Aonde? Aonde? No quartinho. De que maneira? De porta fechada. Para ninguém saber. Só teu pai que vem em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Vamos fazer passeata. Passeata para quê? Para mostrar força. Força para quem? Vida espiritual autêntica não precisa de exibição. Aquela senhora que levantou a saia para mim aqui, só até aqui, para mostrar o joelho, muito espiritual, muito devota, voz cavernosa, aquela voz. E ela disse: Pastor Glênio, eu vivo na intimidade com Deus. Veja. Agora, o que eu quero com o joelho calejado? Eu queria a boca calada, porque a palavra de Deus não é para exibir. Eu orei muito, eu orei e Deus respondeu. Lá em Corrente, semanas passadas, uma senhora chegou e disse: estávamos enfrentando um grande problema, eu orei, e Deus respondeu. Aí a minha irmã disse: Deus respondeu porque Ele é bom, não porque você orou. Para dessa conversa. Ele disse: não, foi porque eu orei. É a tal mania de querer se esconder atrás de vida de oração. Cavuca um pouquinho. Aí vai descobrir que tem cascavel, tem piolho de cobra, tem troço enterrado ali dentro. E precisa ser analisado. Nem sempre vida de oração revela verdadeira espiritualidade. Disse Jesus em Mateus 23, 14, que pode-se usar a oração para enfeitar a maldade da avareza. Fazer aquela bonita oração com todo aquele pretexto. Mas no fundo, o que está fazendo, sabe o que é? É escondendo, acoitando os sentimentos de avareza. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Tenha cuidado com orações longas e bonitas. Orações em público devem ser feitas curta e grossa. Pum, pum. E a particular, aí você pode dançar à vontade com Deus, falar o que você quiser, porque aí você pode estar na vontade, na presença dele. Esse negócio para mostrar coisa pode ser uma tática, inclusive inconsciente. Você não está nem notando que está usando um cosmético para fantasiar a aparência, dar aquela besuntada. Jesus chamou isso aí de sepulcro caiado. Você sabe qual é uma outra coisa que serve muito para maquiar comportamento? É contribuição. Através de grandes e vultosas contribuições pode se esconder um grande ladrão. E ele faz aquilo de propósito para ser visto. Bota lá e diz assim: toma. Aí a pessoa fica... Lá na Bíblia conta um que veio sorrateiramente esconder um pouco, mas contou, parecia que era verdadeiro. Atos capítulo 5, verso de 1 a 4, conta a história de Ananias. Contribuição
Ela pode ser uma bênção, e deve ser uma bênção, quando é feita corretamente. Mas tem havido muito exagero e muito problema sério. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Daqui a pouco a Safira também veio, e a mesma ira que caiu sobre Ananias, é Safira você também. E ela foi-se. Isso é só para gente ir muito rápida no pensamento, para pegar essa, porque está ruim demais. Mas foram lá os dois, o casal que se perdeu por excesso de contribuição mentirosa. Deus não está atrás disso, não. Eu estou começando a ler um livro muito interessante sobre Deus me ama. Não sou eu que amo Deus, não. É Ele que me ama. Deus me aceitou, não foi eu que aceitei Deus, não. É Deus que me aceitou. Deus me perdoa, não sou eu que perdoo Deus, não. É Deus que me perdoa. É um negócio assim gracioso, bem gracioso, bem gracioso, que a gente fica relaxado. Fica aquele tipo de pessoa que não tem mais medo de nada. É por isso que a Bíblia diz assim, no amor não existe medo, não há rejeição, nem há busca de aceitação, porque já foi aceito. Quando eu canto aquele cântico que às vezes a gente canta por aqui, não há pecado oculto, ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que fizemos, ou que fizermos, ou que façamos, que não possa perdoar. Isso é grande demais. Então não precisa o homem ser aceito, ou maquiar-se para ser aceito. Ele é aceito exatamente como ele é. Não precisa fingir santidade, falsificando o coração diante de Deus. Ele precisa ser autêntico. Lucas capítulo 11, versos 37, 39, mostra que às vezes uma aparência de santidade, uma aparência de piedade, aquela coisa assim, faz... Não, pera. Para com isto. Para com esta tentativa de querer negociar com Deus comportamento. Faz como aquele hino, tal qual estou, eis-me Senhor. Pois o teu sangue remidor, verteste por este pecador, me achego a ti, ó Salvador. Tal qual estou, sem nenhuma... E não é que eu fui, quando eu entrei, eu apresentei assim, daqui para frente eu vou me apresentar. Não, eu tenho que me esmerar para ser melhor. Não vou ter que esmerar. Ele me recebe. Ele me aceita. Vamos lá. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Eu nunca vi alguém ser tão mal educado quanto Jesus. Vai convidado para a casa do camarada para comer e chega lá, vira a mesa logo para os fariseus. Mas ele mostrou logo para o fariseu o seguinte: vocês são fariseus mesmo. O problema de vocês é que vivem farejando o zeu. Ficam querendo descobrir como é que vocês são. Ele diz: escuta, vocês estão preocupados com o quê? Com um copo limpo, com um prato limpo?
Eu estou preocupado com o coração limpo. Você está preocupado com a aparência? Eu estou preocupado em fazer as pessoas serem autênticas e virem a mim para serem salvas. Eu sou o Salvador e continuo sendo o Salvador. Não é que eu salvei e você daqui para frente tem que desenvolver a salvação. Eu salvei e continuo salvando e salvarei, porque a minha salvação sou eu. Quando a gente prega nas igrejas pentecostais, ele diz assim, amém. Aqui alguns ficam pensando assim, a mãe. Não pode ser que a gente tem que fazer. Não tem que fazer. Às vezes a gente tem essa aqui, que 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, diz que há uma aparência de piedade, mas nega o poder. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Dá no pé. Dá no pé da presença daquele que tem a aparência de piedade. Uma vez uma senhora virou para mim lá em Curitiba e disse assim, pastor, de piedoso eu estou até aqui. Eu digo, e eu aqui, ó. Se é uma coisa que eu tenho medo é de piedoso. Porque piedade é uma coisa absolutamente intrínseca. E não precisa de demonstração, ela o é. Mas quando fica com a aparência de piedade, aquela coisa demonstrativa, aquele jeito, aquela modo de ser, até o olhar 7:50, assim, fica aquela coisa, o falar, um falar todo cheio de melosidade, fica melífluo, e cheio de floreados. Oh, irmão! Irmão de quem? Precisa a gente ter muito cuidado com essas coisas que podem ser formas falsas para esconder a rabugice, a nojentice, a mania, né? E o povo está vendo. Ele diz, o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por nossa causa, porque nós queremos parecer o que não somos. Estamos dizendo assim, ó, eu sou um desgraçado, aceito por Jesus, Ele me amou, Ele carregou tudo, eu não mereço. E não continuo não merecendo. Tito 1,16 diz aí que professam conhecê-lo, mas o que acontece é que as obras desmentem tudo isto. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Cuidado com santidade aparente. Cuidado com isso. Não dê crédito. A Bíblia manda que um homem, quando que quer se dedicar à pregação, que não se impõe a mão precipitadamente sobre a cabeça dele, nem que ele seja neófito, isto é, novo na fé. Mas que dê tempo, para que a coisa então seja bem estudada e verificada, e veja se realmente é. Porque senão a gente está criando problemas para a nossa vida. Mas eu queria fazendo essa investigação, foi feita à luz da minha própria experiência, não é para botar carapuça em ninguém, não. É voltado para nós, diante do Senhor. Como é que os homens estão vendo o nome de Deus através do meu modo de viver diante dessa plateia? Como é que está vendo? Cuidado com a evangelização. Às vezes pode ser tão somente uma tática de conquistar pessoas. A gente está preocupado em evangelizar, e na verdade não é evangelizar. Está preocupado em fazer adeptos, em fazer prosélitos,
Não é evangelizar. Não é a salvação da alma que está interessado. Está interessado em formar um grupo maior, para ter mais renda, para ter mais nome, para ter... Não é evangelizar. Evangelizar é uma coisa séria. Nós temos aqui Jesus falando no capítulo 23 de Mateus, no verso 15, que há um interesse pelas pessoas que pode disfarçar o verdadeiro sentimento. Há pessoas que visitam outros, vão lá e vão... Até é bom fazer. Vão cuidar da pessoa e fazem, massageiam e pega. Lá no nosso. Cuidado com isso. Você vê muita gente grudar, ficar massageando, não está interessado. Está interessado na salvação, porque a salvação é obra de Deus e Deus faz. Prega que Deus faz. Mas começa com muito. E os carentes afetivos, porque todos nós temos as nossas carências, mas uns mais, outros menos. Então o carente afetivo que está precisando de um anfangatê, está precisando de um passar a mão em cima, coitadinho, gosta desse negócio. Até cavalo gosta de ser alisado, quanto mais gente. E se amansa um cavalo bem, é com a mão, passa a mão por dentro, por cima, por baixo. O cavalo gosta dessas coisas. E gente gosta. E tem gente esperta que passa a mão no ego e ajeita para lá, ajeita para cá. Mas cuidado que isto é engodo. Me disseram uma vez assim, pastor Glênio, você é muito seco, você não anda atrás de sustentáculo. Eu não ando atrás de fazer número. Que Deus me perdoe. E quem quiser julgar de outro jeito, julgue. Quiser ouvir, ouça. Não quiser, deu fora. Aliás, eu quero dizer uma coisa. Esses que comem na cocheira daqui, ficam comendo de outras cocheiras lá, vai comer na cocheira de lá. Não fica para lá e para cá, feito viruta toda, trazendo os venenos para cá, não. Fica lá, come lá na cocheira do outro. É melhor. É mais saudável. Porco que come num coxo só tem menos probabilidade de pegar veneno do outro. Come logo no outro e vai topar a sua vida para frente. Não somos dono da salvação de ninguém. Nem dono da verdade. Mas fica para lá. E come. Aí chega, pega uma mania lá. Não, agora tem que receber o Espírito Santo, agora é assim. Não, porque tem que fazer. Não tem que fazer nada. Tem que crer no que a palavra de Deus está fazendo. Então, cuidado com essa evangelização que pode, muitas vezes, olha aqui, o interesse excessivo pelas pessoas pode refletir ódio. Dr. Karl Menninger conta uma história. Esse foi um grande psiquiatra. Ele conta a história de uma mulher que chegou lá na clínica dele, em Topeka, paralítica e muda. E não tinha nenhuma causa realmente física para o problema. O processo da clínica de Topeka é HP-terapia. É a terapia do amor. Tinha que amar a pessoa, amar. Depois de 2 semanas ela saiu andando e falando e completamente curada. Mas ele descobriu o que é o seguinte. Esta mulher foi noiva 2 vezes e a mãe impediu o casamento dela. E ela muito obediente, a mãezinha. Cuidou da mãe até a mãe morrer. A mãe morreu com 90 anos e ela estava agora com 65, quando a mãe morreu. E ela perdeu a finalidade. Mas ela era muito cuidadosa. A mãe, quando já estava doentinha, ela carregava a mãe para todo lugar. A mãe sentia... mamãe, a senhora vai ficar gripada. Cobria a mãe. E o Dr. Menninger descobriu que, de fato, ela odiava a mãe.
Porque a mãe impediu os casamentos e ela que queria tanto ter um filho, nunca pôde ter um filho, e queria tanto ter um companheiro, e agora na velhice, não tinha alguém para estar com ela, para compartilhar. Ela era uma solitária. E você sabe o que ela dizia lá no fundo do coração? Eu vou matar minha mãe. Mas a mãe já estava morta. Então ela matou e introjetou a imagem materna que estava dentro dela, tornando-se paralítica e sem voz. Muitas vezes o excesso de cuidado pode representar uma forma subjetiva de esconder um ódio profundo. Não brinca com esse negócio, não. Você sabe qual é a única coisa que o diabo não imita? Até o amor ele imita. A única coisa que ele não imita é a paz de Cristo. O diabo imita um bocado de coisa. Imita a língua, imita dons espirituais, imita amor, faz caridade. Mas a paz de Cristo, ele não sabe imitar. Porque esta é feita pelo sangue. Não tem jeito para imitar aquilo que está dentro do coração. Por isso, às vezes, a pessoa está toda piedosinha, mas não consegue ter paz. O ímpio não tem paz. Mas fica isso para outro dia, quando nós formos mexer com o capítulo 48 de Isaías, com mais profundidade nesse assunto, que é muito benéfico. Outra coisa, retidão e justiça social. Justiça, muitas vezes, pode representar um ludibrio, uma forma de ludibriar a falsidade interior. A pessoa fica retona, bonitona. Você diz assim, mas que homem maravilhoso. Cuidado. Não fique pensando isso. Nós nunca podemos admitir, por hipótese alguma, que temos qualquer qualidade diante de Deus. Somos aceitos e aceitos tão somente pela misericórdia de Jesus Cristo. Eu estou mais ainda impressionado com um sonho que eu tive no Mato Grosso, há uns tempos atrás, em que eu acordei, era quase sonho ou sono, não sei se revelação, uma coisa que uma voz me disse assim, ao ouvido, bem suave: ponha a sua esperança apenas no sacrifício de Jesus. E eu acordei assim, aí eu vi que eu estava, e aquilo encheu, eu fiquei tão alegre, mas eu estou bom, mas parece que ele estava dizendo assim, ainda tem coisa que você, ponha a sua esperança apenas no sacrifício de Jesus Cristo. Apenas. Meu coração está cada vez mais auferindo os benefícios dessa expressão. Apenas. Toda a esperança é naquilo que ele fez. Então, às vezes, nós temos como Isaías 58:2, o povo dando uma impressão de uma vida que, na verdade, não é. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Continue. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha logo, eles praticam a justiça, aí todo aqui, aí chega, e por que nós jejuamos e tu não atendes? A arrogância dele lá. Por que nós... Pode continuar. Porque afligimos as nossas almas e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses... Aí já é Deus dizendo, vocês não estão jejuando nada, vocês estão atrás de seus interesses. Vocês não estão atrás de mim? Vocês querem bênção? Vocês são os catadores de bênção. Aí ele está mostrando que é tremendo. Agora eu quero terminando aqui falando sobre um disfarce muito perigoso. Sabe qual é? Alegria. Muitas vezes o rosto alegre disfarça uma grande tristeza no coração. Às vezes a pessoa está toda sorridente, mas aquilo é só para dar a impressão. Um dia desse, eu conversando com alguém, a pessoa disse assim, não, eu não vou sair lá na sala não, porque
porque eu estou passando mal. O outro diz, não, disfarça. Faz de conta que nada está acontecendo. Aí ele disse, não, mas eu não vou fazer isso. Eu estou sentindo. Não, mas os outros não tem nada a ver com o seu problema. Faz de conta que nada é, a pessoa sai lá, nada aconteceu, está tudo bem. Mas no fundo ele está sofrendo de melancolia profunda. E é por isso que a Bíblia diz assim, é melhor a gente ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto se vê melhor a tristeza do coração, se vê bem as coisas. Na casa onde há banquete tem muita falsidade. Eclesiastes capítulo 7, versos 3 e 4. É bom a gente às vezes olhar uma cara triste ali, a cara está triste, mas está real. Melhor é a mágoa do que o riso. Está errado isso, não está não? Não, é isso mesmo, pode ler outra vez. Para mim está errado essa Bíblia sua. Mas leia assim mesmo, do jeito que está. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Engraçado. Melhor é a mágoa do que o riso. Do que o riso. Não, melhor é o riso do que a mágoa. Não, a Bíblia diz que melhor é a mágoa. Sabe por quê? Porque o riso às vezes é falso. Você já viu o riso de político em véspera de eleição? Já viu o riso de artista? Que antes ele está tomando picada lá dentro para poder aguentar firme a parada aqui fora por causa do sucesso. E depois ele tem que sair sorrindo e canta e faz e depois entra e a fossa do outro dia é horrível. Porque as pessoas querem ver aparência. Riso pode ser forma de esconder verdadeira identidade. Lê o 4 também. O 2, você quer dizer? O 2 não, o 2 eu já fiz aqui a citação. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o do insensato na casa da alegria. A minha Bíblia tem um negócio esquisito. Eu até não gosto de ler aquele versículo, mas de vez em quando eu leio. Tiago 4:9. Ele manda converter uma coisa que eu acho tão boa por uma coisa que parece ruim. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Converter a alegria em tristeza. O senhor está dizendo um absurdo? O pastor Thomas está aqui me cutucando e ele disse certo. Os discípulos de Jesus deixaram de crer na ressurreição de Jesus Cristo por causa da alegria. Sabiam disso? Lucas 24:41. Ficaram tão alegres que deixaram de crer no fato da ressurreição. A alegria às vezes é um prejuízo. Quando essa alegria é uma coisa aparente. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? A alegria às vezes é prejuízo. Todas estas qualidades que foram aqui citadas, quando são verdadeiras, fazem parte do perfil de um cristão autêntico. Mas elas podem ser apenas máscaras, que servem para difamar o nome de Deus. Não devemos nos iludir com a aparência. O tambor, apesar de todo o barulho que faz, está somente cheio de ar. Tem muito barulho, mas não tem nada. Alguns dizem assim, aquilo é miolo de tambor. Só tem zoada, mas não tem consistência. Conhecer as coisas como elas são é melhor do que tentar vê-las como parecem. Quem é você? Dá o nome. E aí Deus diz assim, vem cá, Jacó. Não, porque ele queria ser uma coisa que ele não era, mas quando ele chegou naquele ponto que ele disse, meu nome é Jacó. É igual a música já, cococó. Chegou no ponto, aqui é cococó, agora que você vai chegar. Aí Deus, não, daqui para frente não é mais Jacó, é Israel, príncipe de Deus.
porque chegou com a identidade própria. O meu nome está sendo blasfemado por vossa causa. Seria eu um empecilho para o nome de Deus nesse tempo? Senhor, tem misericórdia de nós e dá-nos as credenciais para vivermos neste mundo com a dimensão da vida de Cristo e o poder de Cristo, a fim de que ninguém venha blasfemar o nome de Deus por minha causa, por nossa causa. Amém? Eu sei que isso é meio pesado, mas é bom a gente refletir, porque vale a pena nós sermos, diante de Deus, instrumentos para o bem das pessoas.